você pode sim ficar sem sexo. Eu vou falar sobre isso aqui hoje e vou mostrar que isso tem implicação na sua vida de solteiro, na sua vida de casado. Não pense que eu estou falando isso pensando que o sexo é uma coisa ruim. Ou, por exemplo, pense, eu vou defender aqui que você, casado, você pode viver sem sexo. Como que isso, essa ideia, não é de forma alguma uma ideia negativa em relação ao sexo e vai te ajudar a vencer suas tentações sexuais e até para você que é casado e pode ter relações, como que isso vai te ajudar? Então eu quero jogar na lata do lixo essa ideia mentirosa que você acredita. Não dá para viver sem sexo. Ai meu Deus, está muito difícil hoje. Eu quero mostrar que entender essa verdade que Paulo fala em 1 Coríntios, de que o sexo, a gente pode viver sem sexo. Entender isso vai te ajudar e muito a vencer as suas tentações sexuais. Vai servir para você que é solteiro, vai servir para você que está escravizado por algum tipo de vício sexual, vai servir para você que é casado. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Então vamos lá, gente. O meu vídeo de hoje, ele é baseado em 1 Coríntios capítulo 6. O capítulo 6 ali, Paulo está tratando dessa questão da sexualidade. Paulo diz, olha, nem impuros, nem homossexuais, nem adúlteros, e vai trazendo uma lista ali bem grande, mas citando vários pecados sexuais. E dizendo, olha, tais pessoas não herdarão o reino dos céus. E aí ele diz, tais fortes alguns de vós. E aí Paulo diz, olha, fugir da imoralidade. E aí, em todo esse contexto em que Paulo está falando sobre sexo, sobre nossa sexualidade, Paulo chega em 1 Coríntios capítulo 6, verso 13. E nesse contexto relacionado a sexo, Paulo fala sobre comida. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver? Veja o que ele diz. 1 Coríntios 6, 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele, ou seja, tanto o estômago quanto o alimento. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Paulo está falando de comida e de estômago, no meio do caminho ele fala de impureza, ou seja, de pecado sexual. A impureza aqui tem a ver com pecado sexual. O que tem a ver, Paulo? A impureza com comida. A ideia é a seguinte, para os coríntios, sexo é como comida, não dá para ficar sem. Assim como a comida tem uma relação natural com o estômago, Paulo está dizendo, os nossos órgãos genitais têm sim, foram feitos para o sexo, obviamente que foram, mas Paulo está dizendo, olha, não, assim como o corpo ele precisa da comida, o seu corpo também precisa de sexo. Não dá para viver sem. Não dá para viver sem sexo, assim como não é possível viver sem comida. É uma necessidade biológica. Esse era o argumento deles. Aí Paulo diz, não, é natural sim o estômago para a comida, mas não é natural o corpo para a perversão sexual. Não é. Ora, como que a gente pode tecer alguns comentários, alguns argumentos a favor dessa ideia? De que é possível sim viver sem sexo. Porque eu sei, muitos dizem assim, não, mas não é possível não, algumas pessoas conseguem, mas não todas. Não, qualquer um. E deixe-me dar dois argumentos para provar essa ideia. O primeiro argumento é o convite que Paulo faz ao celibato. Aos Coríntios ele disse assim, com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero por causa da angustiosa situação presente. Provavelmente Paulo está falando das perseguições. Considero por conta dessa situação ser bom para o homem permanecer como está. E qual era a pergunta? Paulo, eu tenho mulher virgem aqui em casa, o que você acha que eu faço? Aí Paulo diz, por conta da situação presente, eu acho melhor que ela fique assim, que ela não se case. E ele continua, estás casado? Não procure separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas, se te casares, com isso não pecas. E também, se a virgem casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. Eu quisera poupar-vos. Então, Paulo está dizendo assim, não é pecado se vocês se casarem. Mas, por conta da situação presente, acredito que seria melhor que vocês ficassem assim. Tanto que aqui no próprio texto ele aconselha, eu aconselho que todos sejam como eu, solteiro. Por conta da situação angustiosa. Veja bem, se Paulo... Se fosse verdade a ideia de que, não é possível viver sem sexo, alguns conseguem, outros não. Como que Paulo daria um conselho assim tão geral para abranger todo mundo? Ele fala, olha, eu quisera que todos os solteiros fossem como eu. E aqui ele diz, tá virgem, a moça é virgem? Deixe assim. E aconselha ainda, eu aconselho, não procure casamento. Ele fala para a virgem e fala para o homem, ó, estás livre de mulher? Não procures casamento. Ele falou para todos. Que coisa. E ele diz, olha, naquela situação seria melhor ficar solteiro. De modo algum, Paulo está tendo uma visão negativa sobre o casamento. Ele diz que é só por conta da situação angustiosa presente. Pois bem, se
não fosse possível viver sem sexo, Paulo não poderia falar uma coisa dessa. Para todo mundo assim. Segundo argumento, que prova que é possível viver sem sexo. Quando você casa, você fala o seguinte, até que a morte o separe. Nos separe. Na saúde e na doença. Você falou isso. Na saúde e na doença. Não existe uma cláusula assim, ó. Caso seu cônjuge se torne indisponível sexualmente, você poderá se separar dele. Haja vista que não é possível viver sem sexo. Não existe essa cláusula. É na saúde e na doença, inclusive uma doença que torne seu cônjuge impossibilitado de manter relações com você. Por que não tem essa cláusula? Porque é possível sim que você viva sem sexo. Ora, pense então em épocas de guerra mesmo, que as pessoas perdem, tem que ficar fugindo. E aí, nessa época, os crentes podem adulterar, fornicar e por aí vai. Não existe isso. Não existe. É que o sexo se tornou um ídolo. Como que o sexo se tornou um ídolo para essa geração? Um ídolo é um falso Deus. Um Deus é aquele ser que nós não podemos viver sem ele. Paulo diz que em Cristo, em Jesus, em Deus, nós existimos e nos movemos. Então, um ídolo é uma imitação de Deus, é uma falsidade, mas é uma imitação de Deus. O sexo se tornou um ídolo. As pessoas acham mesmo que o sexo é como um Deus, elas não podem viver sem ele. E por que isso é tão sério? Por conta dessa ideia errada, eles não possuem fé para vencer as tentações. Está lá o jovem e aí ele diz, não, eu estou com muita vontade e não dá, não tem como vencer. Não, tem sim. Ah, mas eu estou pegando fogo, é uma questão biológica. No meu curso Sexualidade Cristã, eu falo que o desejo sexual ele tem uma relação sim com o corpo, mas ele não começa aí. Como que o desejo se desenvolve? Eu explico isso no curso. E ele começa no coração, na alma. Ora, você está pegando fogo porque você está vendo coisa demais, vendo coisa que você não precisaria ver. Aí você está estimulando a sua carne. Por isso que você está assim. Mas é mentira essa ideia. Não, eu sou jovem, então eu tenho mesmo que ir para o banheiro, fazer aquelas coisas, porque não dá para ficar sem. Mentira. É mentira. Não é uma necessidade. Como é, o seu corpo não tem essa necessidade como tem de comida. Sem comida você morre. Sem sexo, não. Para você que é casado, que diz, minha esposa tá grávida e eu não tenho como ficar sem. Ou então, minha esposa tá brigada comigo, ou vice-versa, né? E não corresponde. Agora, por isso que eu estou vendo que não presta na internet. Mentira. Isso não significa que não seja uma tentação, tá? E que o seu cônjuge, ele não esteja pecando. Ele está. No caso, obviamente aqui no caso, quando, por exemplo, não está grávida ali, porque tem o período do resguardo, a sua esposa ela não está com enfermidade alguma, está saudável, e mesmo assim não comparece. Está pecando, porque Paulo diz aos Coríntios que é direito do cônjuge o corpo do outro. E óbvio que Paulo está falando ali na questão sexual. Está pecando, não estou anulando aqui o pecado dessa outra pessoa. Mas isso é uma tentação. A sua esposa não comparece, ou o inverso. Isso é uma tentação. Você não pode dizer, não dá para ficar sem, eu tenho que adulterar, tenho que ver coisa que não presta. Mentira. Mentira. Estou alguns dias longe de casa, por isso que não tem jeito, tem que ver alguma coisa aqui para extravasar, Mentira. O corpo foi feito, sim, para a comida. Não é verdade que o corpo foi feito para a impureza. É verdade, o corpo sem comida morre. Não é verdade que o corpo sem sexo morre. É isso que Paulo está dizendo. Mas essa geração transformou o sexo em um ídolo. Então, 2 princípios aqui para vencermos as paixões sexuais. Primeiro princípio para vencer o pecado sexual, fé. João, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esse é o meio de Deus, o método divino para que você vença o seu pecado, por meio da fé. Porque por meio da fé somos salvos e nascemos de novo. Paulo diz em Romanos 6,6, sabendo isso que foi crucificado com ele o meu velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Tá vendo? Sabendo isso, eu sei e eu creio. Paulo diz isso aqui aos Coríntios. Tais fortes alguns de vós, alguns de vocês eram adúlteros e gays. Não são mais. Essa não é a identidade de vocês mais. Porque assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não interessa quão fundo você foi no pecado. Você nasceu de novo. Creia nisso. Essa é a verdade a teu respeito. Se você creu, você foi lavado e redimido. Ser salvo não é apenas um carimbo na testa. Uma mudança interior aconteceu. Deus mudou o seu ser. É real isso. Que há uma nova criatura aí. É real. É verdade. Você não é mais escravo do pecado. Tais fostes alguns de vós, diz Paulo. Não são mais. Segundo, para a gente encerrar, segundo princípio para vencer o pecado, satisfação em Cristo. Paulo diz, a comida é necessária para o corpo. Mas lembra de Deuteronômio? Deus diz assim, eu deixei vocês passarem fome, para que vocês soubessem, nem só de pão viverá o homem. Até o pão, que é necessário para a vida, Deus cortou um pouco, por um período do povo, para que o povo soubesse que no final, quem cuida do povo é Deus, quem alimenta o povo é Deus, quem satisfaz o povo é Deus, é a palavra. Portanto,
Alimente-se espiritualmente, para que você resista às tentações da carne. Uma vez eu ouvi um conselho de uma pessoa para ajudar a não comprar muito, a não gastar muito no mercado. Não vá de barriga vazia, porque aí quando você vai de barriga vazia, você acaba comprando coisas que você nem precisaria, mas você está com fome, você vê a bolacha e fala, ah, meu Deus, eu vou morrer se eu não comprar. É verdade. Se você estiver satisfeito em sua alma, você vai ter mais força para resistir às tentações. Paulo diz que o homem natural, ele se domina em tudo para conquistar uma coroa corruptível. É verdade. Eu lembro durante as Olimpíadas eu ouvi muitos atletas brasileiros falando que até o namoro eles cortaram focando na medalha. Se ímpios podem fazer isso, gente. E nós, por conta de nosso Deus, por conta de uma coroa incorruptível. A fé na eternidade, da recompensa divina, dá força para você resistir às dificuldades presentes. Moisés foi assim. Ele suportou sofrer, ele preferiu sofrer com o povo no deserto. Por quê? Porque ele avistava o galardão. Tá vendo? Ver o galardão dava a ele força para resistir à tentação momentânea. Então, tá vendo? Isso é palavra de Deus, é se alimentar de coisas espirituais. Uma delas é isso, a eternidade. Esteja satisfeito em Cristo por meio da fé, vislumbre a eternidade e você terá força para resistir à tentação hoje. Gostou desse conteúdo? Isso aqui é uma aula do meu curso Sexualidade Cristã. Eu vou falar muito sobre muitos outros e muitos assuntos sobre a sexualidade cristã. O que pode e o que não pode na cama do cristão. Como vencer os vícios. Como vencer as tentações sexuais. É como falar com os nossos filhos sobre a sexualidade. Eu vou falar sobre a sexualidade em relação a solteiro e casado, princípios que vão se aplicar para ambos os casos. Então vai ser muito legal esse curso, muito legal mesmo. E esta aqui é uma aula desse meu curso. Então o curso já logo está saindo aí. Não percam, não percam. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.